O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, de maneira muito especial, saudando aos queridos irmãos e amigos, Padre José de Arimateia, Padre Francisco, Diácono Clementino, os nossos seminaristas aqui presentes, Evaí e Felipe, e também todas as comunidades, o povo de Deus, que neste dia tão especial para a nossa diocese, a abertura do mês missionário. E para isso temos diversas representações importantíssimas para a vida missionária, não só da nossa diocese, mas para a vida missionária de toda a nossa igreja. E para somar também a presença das nossas comunidades, me permita dizer nossas, tá bom, Padre José de Arimateia? Que eu me sinto muito familiar, porque são comunidades ali da paróquia Santa Cruz, as quais visitei, por diversas vezes, e continuo visitando a convite do pároco e todos vocês. Então, meio que me sinto em casa, até porque a infância toda foi ali em Saudade, do lado da Vila Nova, Então, uma alegria poder estar com vocês nesse dia significativo e importante, dia que a paróquia vem até a casa da mãe, da avó, mãe 2 vezes, na casa da avó, nesse dia de peregrinação, passando pela Porta Santa. Queridos irmãos e irmãs, se pudéssemos resumir toda a nossa celebração numa única palavra, desde a liturgia até mesmo as expressões e motivações, poderíamos dizer que a palavra hoje ela é gratidão. E nessa gratidão o Senhor revela a sua identidade, o seu amor, o seu poder, até onde menos se espera. Para isso vamos fazer o uso da primeira leitura. Então, na primeira leitura, nós temos a figura de Naamã. Com certeza vocês já o encontraram, através do estudo bíblico.
Naamã era um homem muito poderoso, era um comandante que tinha tropas, sob a sua direção. Era um homem de voz forte, um homem cuja voz se fazia ouvir, voz de comando. É um homem que não tinha o costume de ouvir conselhos, porque quase sempre era ele que direcionava. Onde tudo parecia bem e perfeito, na sua, entre aspas, onipotência e poder, ele é acometido de uma enfermidade que é a lepra. Uma enfermidade terrível, e a gente vai se aprofundar em entendendo. Então não era 100% feliz, porque toda enfermidade, seja ela qual for, algumas mais ou menos, vai aos poucos tirando a nossa dignidade. Você começa a precisar mais dos outros para coisas que habitualmente você fazia e não pode fazer mais. E contribui muito para a nossa humildade também, experiência de provação e santificação. Mesmo tendo todo este perfil, ele não era um homem feliz, porque era doente. Até que uma mulher já começa aí o exercício da humildade. Então ele não vai ouvir outros comandantes das suas tropas, mas ao contrário, ele vai ouvir uma mulher, mais ainda, uma mulher estrangeira, judia, não uma mulher do seu povo, não uma mulher da sua raiz, da sua etnia, mas uma mulher estrangeira, uma mulher escrava, escravizada, diríamos nós hoje, Então é essa mulher que ele dá a possibilidade de escutá-la. De certa forma, ele deixa a sua arrogância de lado, deixa o seu orgulho de lado, a sua vaidade, e ao ouvir essa mulher que lhe aconselha bem, o que ela lhe diz? Olha, lá na minha região tem um grande profeta. Vamos lá. Quem sabe este profeta possa curá-lo. Ele escuta uma primeira vez, não dá muito valor, ela insiste um pouco mais, mas quem está no desespero, como era o seu caso específico, abre-se ali uma possibilidade de cura, abre-se ali uma chance, abre-se ali uma possibilidade de se ter uma nova vida. Então ele escuta esta mulher, deixa a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o seu machismo e dá a chance de Deus falar através de uma pessoa com todo este perfil que eu estou colocando. Alguém que ele não escutaria, pois ele não era judeu, não era da mesma religião dessa mulher, era um pagão. Mas mesmo assim ele a escuta e vai até o Jordão. E escuta um profeta também, que é o profeta Eliseu. E ali no Jordão, segundo a palavra do profeta, a obediência do próprio Deus, então ele banha 7 vezes. E ao banhar 7 vezes, nas águas do rio Jordão, ele experimenta então a sua cura, a possibilidade de uma nova vida. Abre-se para ele, digamos, um caminho de reconhecimento e de gratidão. Por isso a fé também, necessariamente, ela me leva à gratidão. A gratidão diante daquilo que o Senhor possa fazer por mim, através de palavras que eu escuto. Quantas vezes nos acontece algo desta natureza ou semelhante? Às vezes colocamos na leitura da Sagrada Escritura, fazemos a oração, fazemos uma novena, uma trezena, em busca de determinadas respostas, e parece que a resposta não vem.
E de repente, onde você menos espera, é no ponto do ônibus, é ali empurrando um carrinho do supermercado, é na vida, no dia a dia, alguém vem com uma palavra e você, opa, como eu não tinha pensado nisso, como eu não tinha refletido nisso. Então Deus não se deixa aprisionar, o Espírito não se deixa aprisionar, e Ele sopra, se manifesta, se faz presente através também de uma boca, como foi o caso dessa escrava que o levou para a cura. Ele fica tão feliz, tão grato, que ele quer, de certa forma, retribuir ao profeta Eliseu, né, com bens. Quero te agradecer, te dar ouro, te dar prata. E o profeta, obviamente, né, ele vai a recusar, porque o maior agradecimento que ele vai experimentar é a fidelidade e a fé no Deus justo, santo, aquele que tem o poder de curar. Mas mesmo assim ele quer levar um pouco dessa experiência, e ao levar um pouco dessa experiência significa juntar essa terra, porque esta terra torna-se para ele símbolo de cura e de salvação. A terra que aparentemente era estrangeira, a terra de um outro povo, de uma outra religião, de uma outra cultura, torna-se para ele sinônimo de cura e de salvação. Quando nós vamos até o Evangelho, né, percebemos algo também dentro do mesmo perfil. Temos aí 10 leprosos, e alguém ser considerado ou constatado um leproso, ele padecia de todo tipo de sofrimento. O sofrimento de ordem física, pelas dores, o sofrimento de ordem religiosa e moral, porque muitos entendiam que alguém viria doente pela lepra, porque era um castigo de Deus. Você está sofrendo isso porque Deus está te castigando. Alguma coisa você aprontou. Alguma coisa de muito errado você fez. Imagine, irmãos e irmãs, além de estar nesta dor, neste sofrimento, ainda sofrer um juízo moral, muitas vezes perverso, e um juízo religioso. Se Deus permitiu te acontecer qualquer coisa, e esta natureza, é porque você é um grande pecador. Então a pessoa padecia do sofrimento físico, moral, religioso, afetivo e social, porque era excluído do convívio social. Por que Jesus manda estes leprosos, esses 10, irem até o sacerdote? Porque era o sacerdote, o homem indicado pela lei, pelo livro do Levítico. Vão lá em Levítico, vocês vão entender. Era o homem que, ao examinar o doente, constatava tanto a cura quanto a enfermidade. Então cabia ao sacerdote, este papel de reconhecer a cura ou a enfermidade. E quando uma pessoa estava enferma, constatada a lepra, ela recebia um tipo de sino. E quando via alguém distante, isso vai até o período da Idade Média e um pouco mais. Quando via alguém distante, não podia se aproximar da estrada, tinha que sonar aquele sino e se autoproclamar: eu sou um leproso, fica longe de mim. Por isso, quando eles veem Jesus se aproximando, para que não houvesse o encontro, eles gritam que são leprosos. Mas mais do que isso, eles têm coragem. E eles aproveitam aquela oportunidade. Com certeza já ouviam falar de Jesus. Com certeza já ouviam falar dos sinais de Jesus. Eles não deixam aquela oportunidade passar. E na primeira oportunidade gritam, juntos 10, em comunidade. Isso aqui é bonito, gente. Quantas vezes sozinhos nós não temos coragem, mas quando tem um irmão do nosso lado, uma irmã do nosso lado, em comunidade, em igreja,
nós acabamos vencendo a nossa timidez, não é verdade? Acabamos vencendo um pouco o nosso medo e a gente sente a nossa voz mais forte. Por isso a voz do povo, a voz das comunidades é uma voz realmente forte. Precisa de ser escutada, precisa de ser ouvida. Então cada um ali venceu o seu próprio medo e os 10 juntos suplicaram e gritaram, né? Jesus, filho de Davi, ou Jesus, tenha misericórdia de nós. É bonito esse gesto, não deixar a oportunidade passar. Esse negócio de que a oportunidade vem depois, cuidado. Quanto mais a gente vai vivendo, certas coisas a gente vai aprendendo, não é verdade? Ah não, perdeu uma oportunidade hoje, virá depois. Não é assim não. Tem coisas que é aquele momento. Aproveite da graça naquele momento. E eles bem aproveitaram. Jesus não disse nada, a única coisa que Jesus disse, vai até o sacerdote. E no caminho foram curados. Então o fato de andar junto, de caminhar na fé, de não ficar atrofiado, de não ficar parado, de não ficar acomodado, já é o caminho terapêutico da cura. O caminho vai nos curando. Então, a caminho, eles já são curados. E experimento esta grande alegria, onde o sacerdote pôde constatar a cura. E aqui nós temos 2 comportamentos diferentes. O primeiro comportamento de um apenas, é aquele que vem agradecer. Vou falar nisso, como está a gratidão na sua vida? Porque em geral nós somos tão exigentes, né? Reclamamos demais, lamentamos demais, pedimos demais, exigimos demais. Então a gratidão também é fruto da fé. Vocês se organizaram, Paróquia Santa Cruz, chegaram aqui, encontraram o ambiente preparado, os bancos limpos, a comunidade local aqui de Santana, para recebê-los. Então, antes que nós aqui chegássemos, alguém já nos serviu. Muitas vezes falta-nos um pouco esse espírito da gratidão por aquele que nos serve. A nossa rua não vai limpar sozinha, precisa do trabalho importante, daquele servo que vai ali e vai limpar a rua, e assim por diante, dos nossos motoristas que nos trouxeram aqui. Conversei com alguns deles lá, na hora rapidinho que eu fui tomar um café. Então, quando a gente vai percebendo o nosso dia, quanto e precisamos de sermos gratos, grato ao outro, dar uma palavra de gratidão ao outro, não deixar para depois não, dizer ao outro quanto ele é importante na sua vida, ou quanto foi importante na sua vida, não deixar para depois. Às vezes a gente, por timidez, por acanhamento, deixa de dizer ao outro, como você me ajudou, como você contribuiu para a minha vida. Então, queridos e amados, eu acho que também na missão dessa semana, não deixe de dar uma palavra de gratidão, de agradecimento a essas pessoas. É um exercício bonito da espiritualidade. A fé leva a gratidão, não necessariamente a religiosidade, porque aqueles outros 9 que foram embora eram até muito religiosos, judeus, porém eles, na mentalidade deles havia um esquema, e o esquema era o seguinte: Deus nos curou porque nós somos muito bons. Foi por isso que Deus nos curou. Deus nos curou porque com certeza cumprimos todos os nossos preceitos religiosos, todos aqueles ritos de purificação, de se lavar. Então Deus nos ouviu. A questão do mérito, ou seja, o mérito é sempre de nosso Senhor Jesus Cristo. E este homem único vem reconhecer, vem agradecer, justamente um samaritano, aquele que de início talvez estaria longe, porque era um povo tão, de certa forma, marginalizado.
Então, queridos irmãos e irmãs, eu acho que precisamos cada vez mais, né, desenvolvermos, né, esta atitude na nossa vida de gratidão. Quem muito reclama, muito lamenta, começa a ficar sozinho. É ou não é verdade, irmãos e irmãs? Ninguém aguenta ficar do lado de gente que só reclama. Ninguém aguenta ficar do lado de gente que só lamenta. Não é? Às vezes, né? Agradeça também. Agradeça. Por mais difícil que seja, né, por maior provação e tudo, mas se a gente olhar na perspectiva da fé, a cruz sempre tem a luz do ressuscitado. Não é isso, Paróquia Santa Cruz? Então a cruz sempre vai trazer, né, a indicação do ressuscitado. Então que a gente possa desenvolver, né, cada vez mais esse espírito de confiança, de gratidão a Deus e de gratidão ao outro também, que na nossa vida, né, vai sempre somando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, confiantes em Deus, por Jesus, vamos elevar a Ele as nossas preces. Conservai-nos, ó